Olá, alunos. Então, a gente vai continuar a falar sobre as plantas. A ideia agora é contar toda a história das plantas de forma bem resumida, contando algumas coisas mais importantes sobre a questão da evolução das plantas e das principais características de cada grupo de plantas que a gente tem, né, da forma didática que a gente dividiu elas, tá? Então, assim, vamos começar a falar sobre uma coisa bem interessante, que é as características básicas de uma célula de uma planta, né? Vocês já devem ter anotado lá que as plantas são eucariontes, então é uma célula eucariótica, ou seja, o seu material genético está guardadinho dentro de um núcleo separado do restante da célula, toda aquela outra coisa lá que significa que você é um ser eucarionte. Então, outras coisas aqui, esse vacúolo é o tipo armazenamento de água, a mitocôndria, que existem também nas células animais, nas nossas células existem mitocôndrias, já vou falar mais dela. Enfim, as outras organelas que desempenham funções vitais dentro de uma célula, né, de uma célula vegetal aqui no caso. Uma das outras coisas que diferencia é essa fronteira que entre a célula, como se fosse ela empacotasse a célula, é a parede celular, feita de celulose, da onde a gente tira toda essa celulose das plantas para fazer papel, né? É como se fosse uma estrutura que dá resistência, né, para essa célula poder encaixar uma na outra e aí formar o tecido vegetal. Uma das coisas que eu quero falar aqui sobre as plantas, que elas têm diferente dos outros seres vivos, inclusive das nossas células, é a presença dessas estruturas aqui verdes, essas bolas verdes aqui, que são os cloroplastos, ou só chamados de plastos, né? Lá dentro tem um monte desses granulozinhos onde tem a clorofila. Então, essas estruturas aqui são as que são responsáveis pela fotossíntese, né? A história dessas organelas, como o cloroplasto e até a mitocôndria, é uma história bem interessante de como a evolução seguiu, né? De seres unicelulares, quando a Terra só existiam seres unicelulares, não existiam plantas, animais, né? Nem fungos não existiam, só existiam seres unicelulares. E em algum momento dessa evolução, há bilhões de anos atrás, bactérias que tinham a capacidade de fazer coisas, né, importantes, acabaram vivendo dentro de outros organismos maiores, como uma célula inteira aqui, essa célula aqui que hoje a gente chama célula vegetal. Esse processo é uma coisa que vocês devem ter estudado começado a estudar lá no 6º ano do ensino fundamental, em ciências, é que existe a relação, às vezes, que acontece entre seres de espécies diferentes, onde os dois se combinam, dando origem, né, a um organismo, agora com essa simbiose, permite que ele tenha uma vantagem sobre os outros seres que não têm essa simbiose. A gente estudou os líquens, por exemplo, que é a simbiose entre fungos e algas, né? Os líquens que existem no telhado, na casca das árvores, enfim, isso é uma forma de vida que é uma simbiose entre fungos e algas. No caso das células vegetais, existe essa simbiose aqui, ó, entre cloroplastos, mitocôndrias, vivendo dentro da célula vegetal. Então, na verdade, cloroplastos e mitocôndrias são organismos autônomos, próprios como as bactérias, elas têm DNA de bactéria, que vivem dentro de uma célula vegetal. No caso do cloroplasto, fazendo fotossíntese, produzindo a glicose, através, né, dessa fotossíntese, pegando carbono, pegando água, usando a energia da luz, transformando isso em glicose. E a mitocôndria tem a função de pegar essa glicose mais oxigênio e transformar em energia. Então, aqui está a produção do combustível, e aqui é onde, na mitocôndria, onde é queimado o combustível para gerar energia. Por isso que ela é autônoma, por isso que a gente chama as plantas são autotróficas. Elas produzem o próprio alimento. Como isso, os cloroplastos produzem a glicose, que é como se fosse o combustível, inclusive o nosso também. É o nosso combustível. Hoje, tudo que a gente come, os nossos alimentos, a gente tira a glicose desses alimentos através da digestão, né? E a gente tem mitocôndria. Todos os animais, todos, né, os outros seres aí, tipo, né, todos os animais, desde a formiguinha até os seres humanos, cada uma das suas células tem uma mitocôndria vivendo dentro. Tá? A gente não tem cloroplasto, porque senão a gente faria fotossíntese, mas a gente tem a mitocôndria que vive dentro das nossas células, e é a mesma situação. A mitocôndria tem DNA próprio, um DNA de bactéria, e ela tem a capacidade de pegar glicose, no nosso caso, células animais,
ela pega a glicose do que a gente comeu, mais o oxigênio que a gente respirou e produz energia através disso, é a chamada respiração celular, né? Então as plantas, elas vão além, elas têm o produtor da glicose, que é através desses cloroplastos, que também tem um DNA de bactéria próprio e tal. Então é como se fossem alguns bilhões de anos atrás, uma célula grandona que se alimentava de repente de bactérias e engoliu um cloroplasto. E isso, de repente, ela não digeriu o cloroplasto. E aquilo trouxe uma vantagem, porque o cloroplasto tem a capacidade de produzir a, né, matéria orgânica, a glicose, que é um açúcar que gera bastante energia, né? E aí isso acabou dando certo e virou uma simbiose entre essas organelas, né, essas bactérias vivendo dentro de uma célula maior. E aí a gente tem uma célula vegetal. Então, essa é a história de como surgiram as primeiras células vegetais, muito provavelmente com essa simbiose entre cloroplastos, mitocôndrias, dentro de uma célula maior. Tá? Olha só aqui, ó, os cloroplastos são essas bolinhas verdes. Isso aqui é uma visão no microscópio. Se você pegar uma folha de uma planta, pegar só uma folha bem fininha, colocar no microscópio, você vai enxergar isso aqui. Essas aqui são as paredes celulares, cada formato aqui é uma célula. E a gente tem essas bolsinhas verdes, que são os cloroplastos. Essas estruturas que tem dentro das células vegetais que fazem a fotossíntese. De maneira geral, a gente pode dizer que as plantas fazem a nutrição delas da seguinte forma: esse aqui é como se fosse a alimentação delas e a circulação, né? A gente tem a circulação sanguínea nos animais, e as plantas têm esse tipo de circulação aqui. Opa! Não todas as plantas, a gente vai ver já mais um pouquinho, mas são as plantas superiores, com raízes e caule e tal. As plantas superiores têm esse tipo aqui de nutrição. Ou seja, elas pegam a luz, gás carbônico, né, e água, que é absorvida às vezes pela raiz, às vezes pela própria folha, transformou isso aqui em açúcar, certo? Esses açúcares estão dentro das folhinhas lá e tal. O açúcar é o combustível para a planta continuar viva. Só que esse açúcar não pode ficar só nas folhas, ela tem que distribuir esse açúcar para todas as células que compõem o corpo da planta, para que elas produzam energia e continuem vivas. Então precisa de um sistema de transporte de líquidos com a glicose, no caso o açúcar, né, aqui, sendo transportado por dentro do tronco da planta, né, levando a glicose para todas as partes. E um outro sistema que busca a água para fazer essa fotossíntese. Então a gente diz que a gente tem dois tipos de transportes aqui. Um que está transportando o líquido, que é a seiva, com açúcar, a gente chama ela de seiva elaborada, e o outro que está trazendo só água pura, tirando das raízes ou das próprias folhas, algumas plantas tiram das próprias folhas, aí produz só essa água sendo levada para ajudar na fotossíntese, é a seiva bruta. E aí existem dois mecanismos, né? O que está levando seiva bruta, ou seja, a água tirada lá pelas raízes, são caninhos que estão levando essa água, a gente chama de xilema. E o que está levando a água com açúcar, que é a seiva elaborada, é levado por uma estrutura chamada floema. Bom, enfim, né? É só para gravarem isso. As plantas têm um sistema de transporte de seiva, que tem dois tipos de seiva bruta e elaborada, né? Para poder fazer esse intercâmbio entre todas as partes da célula. Essa partezinha aqui da raiz, né? Imagina essa partezinha aqui da raiz, tem células aqui fazendo um trabalho de pegar água. Elas também precisam receber a glicose que veio lá das folhas para elas continuarem vivas. Então, essa seiva é como se fosse uma circulação sanguínea, né? Tem que ter vasos que levem essa glicose até chegar lá. Né? Isso tudo é um tipo de condução de seiva, vasos condutores de seiva. As plantas superiores têm isso. A gente vai ver que nem todas têm. Então, quais são os representantes desse grupo das plantas? A gente tem desde o mais simples, a planta mais simples de todas, que são as briófitas, o musgo, né? As pteridófitas, que são samambaias e coisas parecidas, tem muito mais coisas que samambaia só, mas infelizmente a gente não tem tempo de ver cada uma delas. Né? As gimnospermas, que envolvem todos os pinheiros, sequoias, enfim. E as angiospermas, que são plantas com flores e frutos. Tá? São esses 4 grupos principais que a gente vai ver. Certo? E mais ou menos assim foi a evolução das plantas, né? Aquele dia lá no Rio, lá eu já tentei explicar um pouquinho. Muito provavelmente uma alga verde, né, mais de 500 milhões de anos atrás, muito tempo atrás, até antes de existir os animais na Terra, né? Então, antes disso, não existiam plantas na Terra, então existiam só plantas aquáticas, algas principalmente, né? Que na verdade não é planta, a gente viu que a alga está no grupo dos protozoários.
Então, essas algas lá vivendo nos mares, oceanos e alguns lagos e rios também, existem algas de água doce. Em algum momento da história da evolução, né, por volta ali de 500 bilhões de anos atrás, houve uma mutação, provavelmente, algumas mutações, que deram a capacidade de esse tipo de planta, de alga aqui, sobreviver mais tempo em ambiente terrestre. E isso foi uma vantagem, já que né, dentro do mar estava cheio de algas, existe toda uma competição e tal, por recursos e tal. E uma planta que, né, um organismo aqui que ganha uma característica nova por evolução, por todo aquele processo de sofrer uma mutação, aquela mutação não foi uma mutação ruim que levou à morte e tal, e foi uma nova característica que permitiu uma vantagem, no caso, ocupar o ambiente terrestre, pelo menos um pouquinho, não totalmente terrestre ainda, fez com que surgisse um novo grupo de seres vivos, né? E muito provavelmente as briófitas são esse grupo hoje, né? Por quê? Porque são plantas que não têm raízes verdadeiras, não têm folhas de verdade, que funcionam como folhas, né? Que a gente sabe. Não produzem pólen, nada disso. As células reprodutivas são os anterozoides, que tem que nadar de uma planta para outra e tal. Enfim, surgiu uma planta aqui, meio que, como a gente tem os anfíbios nos animais, né, que são meio aquáticos, meio terrestres, as briófitas são esse tipo de planta aqui, muito primitivas ainda, mas que provavelmente foram os primeiros grupos de plantas a surgir na Terra, né, que ainda não são totalmente terrestres, independentes da água, por conta da reprodução e também porque elas não têm como transportar a seiva, a gente vai ver isso daqui a pouco. Depois, mutações ocorreram novamente, milhares de anos depois, seleção natural e todo aquele processo, aquelas mutações que foram favoráveis para poder se reproduzir mais, para poder sobreviver mais tempo, foram favoráveis e surgiu então um novo grupo de plantas que são as pteridófitas, as samambaias e coisas parecidas. Elas ainda têm a dependência da água na reprodução, que nem as briófitas, mas elas já têm os vasos condutores de seiva, que permitiram que elas crescessem mais, né? Uma samambaia tem um xaxim que pode chegar a 12 metros de altura, enfim, elas puderam crescer muito mais do que as briófitas e ocupar muito mais ambientes também. Então, existia uma época na Terra onde ela era praticamente totalmente florestas de pteridófitas, né, que ocuparam boa parte das regiões úmidas do planeta. Depois, mutações novamente acontecendo, milhões de anos se passando, surgiu um novo grupo de plantas, agora sim, totalmente independente da água para reprodução. Por quê? Porque surgiu uma coisa muito importante aqui no meio do caminho, aqui, né, alguns milhares de anos depois. Uma estrutura reprodutiva que não precisava mais da água para ser transportada. Ela transportada pelo ar. O pólen surgiu aqui e a produção das sementes. Aí surgiram as gimnospermas, os pinheiros e coisas parecidas, que é uma araucária, né, um pinheiro brasileiro. A única espécie de pinheiro nativo mesmo do Brasil. E aí foi toda uma revolução, porque agora as plantas poderiam existir em lugares cada vez mais com menos água, mas que ela pudesse pegar com as suas raízes, que se desenvolveram também muito nesses milhares de anos, para poder pegar água lá do subsolo e tal, e não dependem mais da água para reprodução, e sim do vento. Então elas ocuparam praticamente todo o planeta, todas as regiões onde era possível ter um pouquinho de água no solo, elas conseguiram né, se dispersar. E as sementes ajudaram ainda mais nisso, né? Porque a gente vai ver mais um pouquinho para frente porque a semente é tão importante. E o último momento da evolução que a gente tem até hoje é o surgimento de uma maneira mais eficiente ainda de transportar esse pólen, né? E dispersar as sementes também. Porque as angiospermas que surgiram depois, elas têm sementes e têm pólen. A diferença é que elas têm uma estrutura muito específica para poder chamar seres que fazem o transporte do pólen. Enquanto aqui o pólen nas gimnospermas, pinheiros e coisas parecidas, depende quase que exclusivamente, né, do vento, né? Dias que não está ventando, não tem polinização, aí a planta não se reproduz. Dias que está chovendo, também não tem. Então, se a planta estiver muito longe, não vai dar certo. Daí as plantas muito próximas, geralmente são tudo parentes, tudo aproximadas, vieram da mesma planta-mãe, e aí isso não favorece muito também a diversidade genética. Isso não é bom. Então, as flores, quando surgiram, foi toda uma evolução, né? Vamos dizer assim, uma tecnologia nova que a natureza, através das mutações e seleção natural, criaram, que fazem com que essa reprodução seja muito mais eficiente. Porque um polinizador pode, na chuva mesmo, fazer esse trabalho de polinizar. Né? Um beija-flor, ele pode ir, tá chovendo fraquinho, beleza.
Tá? Ele está lá buscando néctar dentro das flores, se alimentando disso e polinizando as flores. Tá? A distância também, alguns polinizadores andam quilômetros, às vezes, né, buscando néctar em um monte de flor. Enfim, esse foi tudo uma forma de reprodução nova que surgiu, que deu origem a um grupo novo. Além disso, as flores, elas têm, a flor tem um ovário que se desenvolve e forma um fruto. E esse fruto ajuda na dispersão das sementes. Quanto mais longe a semente for da planta mãe, né, melhor para o desenvolvimento dessa plantinha que vai germinar. Então, isso foi toda uma vantagem evolutiva que as angiospermas tiveram em relação aos outros grupos. E hoje, boa parte das plantas que a gente vê, se a gente for num jardim, a gente vai achar muito mais angiospermas do que os outros grupos de plantas. Né? Então, essa foi a historiazinha do surgimento das plantas e evolução delas. Então, né, acho que já falei já. Os vasos condutores de seiva são esses buraquinhos aqui, ó, né, por onde a seiva corre, tanto a seiva, né, a seiva bruta, que é só praticamente a água, esses minerais, e a seiva elaborada, que é o resultado da fotossíntese produziu e sendo distribuído por todas as partes da planta. Vamos passar para frente, porque tem muita coisa, né? Essa aqui são os estômatos, as folhas das plantas têm essas estruturazinhas aqui que permitem ela captar o gás carbônico e água também. E elas se abrem e fecham conforme a disponibilidade de água dentro da planta, não? Se ela precisa de mais água, ela abre para passar mais. Se ela tem água e não quer perder essa água pela evaporação, né, os estômatos se fecham. Enfim, e a reprodução. Vamos ver cada grupo de planta para ficar mais fácil como é que elas se reproduzem, como é que elas buscam seus nutrientes. A gente vai ver tudo isso. Vamos começar pelas briófitas, que são os musgos. Olha só que briófitas bonitas que a gente tem aqui. As briófitas dependem muito da água. Elas nascem principalmente só em lugar úmido, que pelo menos em alguma época do ano tenha água batendo em cima delas. A gente vai ver por que elas precisam disso. Né? Então a gente tem os musgos, principalmente, e as hepáticas, que são um tipo de musgo mais aquático, né? Que vive praticamente quase na água. Então vejam como existe uma relação entre as algas, que são do grupo dos protozoários, e as primeiras plantas, que são as briófitas. São plantas muito pequenininhas, né? No máximo, né, alguns milímetros, né? Centímetros de tamanho, e a gente vai ver por que elas são tão pequenininhas. Mais exemplos aqui, ó. Olha a diferença entre musgo e líquen. O musgo é a planta em si. O líquen é aquela associação de simbiose entre fungos e algas. Algas unicelulares, que podem ser bactérias ou protozoários. Né? Então, isso aqui, na verdade, é um 2 em 1 de ser vivo, algas e fungos. E aqui a gente tem uma planta, que é o musgo. As hepáticas, elas são bem aquáticas mesmo. E aqui a gente está vendo uma samambaia, que é uma pteridófita, não tem nada a ver, mas o musgo está aqui, ó. O musgo nas pedras, enfim. Eles dependem muito dessa umidade. E por que eles dependem dessa umidade? Por esse motivo aqui. As plantas, elas não têm uma raiz, de fato, a gente não chama de raiz, a gente chama de rizoide, né? Porque não é uma raiz como a gente conheceu, aprendeu lá nas séries iniciais. Não é uma raiz que pega a água do solo, não faz nada disso, ela simplesmente só se prende ao solo. E ela é muito pequenininha. Então, como é que acontece? Ela não tem um sistema de transporte de água e materiais e nutrientes, que nem as outras plantas que a gente estava vendo, as plantas superiores. Isso acontece por difusão. Como é que é a difusão? A água entra em contato com essas células aqui dela, né? E, tipo, como se precisa de água dentro da célula, né, essa água é absorvida por osmose, que é um tipo de absorção de água, de que se tem muitos sais minerais dentro da célula e a água está lá fora, a água é meio que chupada para dentro da célula. Vocês já devem ter visto aquele tiramofo, né, que se usa para poder tirar a umidade do ambiente. Então, se você tira, tem um monte de sais lá dentro, a umidade do ar é captada por aquilo, né, e vai encharcando aqueles sais, vai criando água dentro do pote. Isso também é osmose. Isso acontece nas células das briófitas, acontece nas nossas células também, então, um pouquinho dessa forma. Os sais minerais que estão dentro das células da planta aqui, no caso, elas meio que atraem a água para que essa água vai dissolver esses sais. Então, ela vai entrando, aí chega ao ponto de que tem bastante água. Aí chega a equilibrar essa concentração de água dentro da célula. Mas a outra célula tem menor concentração de água, então ela vai
passando pela membrana plasmática da célula, vai passando por, né, osmose. Essa água vai sendo absorvida. E é assim que ela vai passando, dentro de uma célula para outra, né? Então, por isso que ela tem que ser pequenininha. Porque se ela fosse, sei lá, imagine um musgo de 2 metros de altura, o quanto que daí, de repente, a gravidade ia impedir que a água chegasse nas células mais lá de cima dos 2 metros de altura desse musgo. Não ia dar certo. Por isso que os musgos são sempre muito pequenininhos, né? Porque eles não têm esse sistema de transporte de seiva, né? Tem essa raiz, mas é só para fixação. Então a gente chama de rizóide, não de raiz. O caule também não é um caule que tem vasocondutores de seiva, a gente chama de cauloide. E também a gente não pode chamar isso de folha, porque a folha tem todas aquelas estruturas, aquelas, né, aquelas nervuras na folha que transportam a seiva. De uma briófita, não. Então a gente chama de filoide. Né, rizoide, caloide, filoide, e essa aqui é uma haste que só é produzida na época de reprodução, onde tem uma cápsula e vai ser produzido esporos, que é onde vai estar como se fossem as sementes, não é semente, mas é como se fosse, vamos deixar assim. A estrutura de baixo aqui da planta, a gente chama de gametófito, porque nessa planta aqui é produzido os gametas. O esporófito é só a parte onde é produzido os esporos. Né? Essa parte aqui só aparece na época reprodutiva, então ela é só a fase intermediária da planta. Tá aqui, ó, né? Possui essas cápsulazinhas. Na época que tiver os esporos prontos, cai uma tampinha e o vento carrega os esporos, né? E a parte de baixo, que é a parte que produziu gametas para chegar nisso. Vamos ver como é que isso acontece, na verdade. Então, assim, a gente tem uma plantinha, né, uma briófitazinha masculina e uma feminina. Elas são separadas, né? Tem as masculinas e femininas. As masculinas produzem os gametas, células reprodutivas, né? Os animais têm os espermatozoides. Essas plantas, elas têm uma coisa bem parecida com os espermatozoides, só que a gente chama de anterozoide, né? Porque é um outro organismo, a gente não vai chamar igual chama os animais, né? E o anterozoide, como o espermatozoide também tem um rabinho, então, né, o flagelo, ele tem que ser a única forma de ele chegar na outra planta, né, se ele tem um rabinho, é para nadar, né? Então ele vai nadar até a planta feminina. Puxa, peraí. Aqui. Ele vai nadar até a planta feminina, onde tem um equivalente ao óvulo. Né, a gente nos animais é o óvulo, nessas plantas aqui a gente chama de oosfera. Tá? E aí, depois que ocorreu esse processo, ocorre a fecundação. Né, juntou o gameta masculino com o gameta feminino, combinou, né, o material genético dos dois, então começa todo um processo aqui de multiplicação de células e tal, forma um embrião e começa a formar a cápsula que vai, né, liberar esses esporozinhos aqui, que tem esse embriãozinho onde cai, nasce uma nova briófita. Esse é o ciclo de vida. Vocês podem ver que, na verdade, essa parte aqui do esporófito é uma parte transitória, só acontece depois que acontece a fecundação. A planta passa boa parte da vida dela mesmo nesse estágio que a gente chama de gametófito, produzindo gametas. Guardem isso, porque isso vai ser importante para comparar lá com as pteridófitas, que é esse novo grupo de plantas que a gente está vendo aqui. Então, as pteridófitas, samambaias e coisas parecidas com samambaias. Né? As samambaias têm essa estruturas embaixo das folhas aqui. Bom, grande evolução aconteceu aqui, né, nas samambaias, nas pteridófitas. São plantas que têm agora vasos condutores de seiva. Se pegar uma folhinha de uma samambaia, colocar no microscópio, a gente vai ver as estruturazinhas, né, os caninhos que fazem a água passar, a água faz minerais, passa também a água com glicose, que é a seiva elaborada, e isso distribui para várias partes da planta. Isso foi uma vantagem tão grande na evolução que daí a gente pode, né, ter pteridófitas muito maiores. Elas podem crescer, é um grupo de plantas que cresce muito mais do que as briófitas. Por ter esses vasos condutores de seiva, então a gente diz que elas são vasculares, né, plantas vasculares. As briófitas não têm isso, então são plantas avasculares, certo? Olha aqui exemplos de pteridófitas, né? O xaxim, que é uma planta, pode crescer bem alto, né? Na Mata Atlântica, a gente tem duas espécies de xaxim, que é o xaxim fino, que pode chegar até uns 10 metros de altura, e um pouquinho menor, mas bem mais espesso, que era cortado para fazer esses vasos aqui. Isso é proibido por lei, porque de tanto eles cortar, praticamente acabaram com todos os xaxins dessa espécie, que, né, para fazer vaso. Enfim, né? Vocês já devem ter visto na casa de alguém, de uma tia, de uma avó, que tem samambaia, geralmente, né, que tem, que embaixo das folhas da samambaia tem essas bolinhas pretas aqui, ó,
né? Vai pegar para você saber que é uma pteridófita, na época reprodutiva dela, ela vai produzir essas bolinhas embaixo da folha, que a gente chama de soros. Lembra que nas briófitas a gente viu que ela produz uma haste com uma cápsulazinha para produzir esporos, certo? As pteridófitas têm também isso, só que daí tem uma estrutura embaixo da folha que produz esporos. Então, assim, não existem sementes ainda nesses grupos de plantas. Ainda não, né? Porque até hoje não existem, né? Mas elas são, na verdade, a evolução das primeiras plantas que surgiram que não tinham sementes, né? Se reproduziam por esporos. Isso vai ser importante também lembrar mais para frente por que a semente é mais. Por que a gente não chama isso, que ele produz esses grãozinhos quase microscópicos que caem debaixo de uma folha de samambaia ou da briófita lá? A gente não chama de semente. Por que a gente não chama de semente? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, esses soros aqui, produtor de esporos, fica embaixo das folhas das pteridófitas. Em alguns casos tem situações diferentes até, mas vamos lá. Então, como é que acontece o ciclo de vida? Bom, a vida de uma pteridófita, boa parte dela é nessa fase que a gente chama aqui desse né, formato de esporófito, porque ela vai praticamente viver a vida inteira dela produzindo esporos, diferente das briófitas, que passam boa parte da vida delas só produzindo gametas, vive na fase gametófito. Então, ela produz lá nesses soros, né, começa divisões celulares e começar a produzir os esporos. Os esporos são carregados pelo vento, o esporo cai em algum lugar, começa a germinar, e aí nasce um tipo de plantinha que a gente chama de prótalo, que ela é hermafrodita. Né? Aí essa fase aqui é a fase gametófita, uma fase intermediária, uma fase temporária na vida no ciclo de vida das pteridófitas. É nessa fase aqui que vai ter uma estrutura masculina e uma feminina. E é nessa fase aqui que começa a produção de anterozoides, que é o tipo de... como se fosse o espermatozoidezinho da planta, né? Então, se é um anterozoide, tem um rabinho, quando ela estiver nessa fase de gametófito, que é o prótalo, ela precisa estar coberta por água, ou estiver num lugar muito úmido, com água, porque essa célulazinha masculina precisa nadar até a partezinha feminina, aonde tem lá o equivalente ao óvulo, que a gente chama de oosfera, e aí acontecer a fecundação. Então, por isso que as pteridófitas, elas estão no mesmo nível de dependência da água, né, do que as briófitas. Então, elas também precisam da água para a reprodução, porque elas têm anterozoides que nadam, né, de uma estrutura reprodutiva para outra, buscando a fecundação. Tá? E, né, daí depois que começa a fecundação, começa a multiplicação de células, né, todo aquele processo de crescimento, e aí começa a formar uma nova samambaiazinha, uma nova pteridófita, certo? E o ciclo aí se recomeça, né? Então, a diferença das briófitas é que ela passa boa parte da vida como esporófito, diferente das briófitas, que boa parte da vida dela passa como gametófito. Né? E segundo, daí essa estrutura, a semelhança é que elas precisam da água para reprodução. Né? E outra diferença é que as pteridófitas têm vasocondutores de seiva, a gente vê aqui, ó, essas nervuras na folha aqui, ó, é tudo onde está sendo transportado água com glicose, né? Elas precisam fazendo esse transporte, essa circulação de seiva ali dentro da planta. As briófitas não têm isso, por isso elas são avasculares, certo? Olha só a diferença aqui. Então, as briófitas são avasculares, não têm vasos condutores de seiva, por isso que elas não conseguem crescer mais do que isso. Já as pteridófitas, sim, são vasculares, por isso que elas conseguem chegar a tamanhos muito maiores. Né? Tem essa questão de a gente não poder chamar de raiz, a gente chama de rizóide, cauloide, filóide. Nas pteridófitas, agora sim, a gente pode chamar de raiz, porque ela faz isso, ela busca água pela raiz, né? O caule, o tronco da pteridófita transporta a seiva. A semelhança, tanto dela, a briófita quanto a pteridófita, não tem semente nem flores. Né? Então, são plantas que se produzem por esporos. E tem lá os anterozoides lá que precisam nadar para chegar na parte feminina. Né? Então, por isso que elas são dependentes da água. Então, tanto briófita quanto pteridófita precisam viver em lugares com água, porque senão elas não se reproduzem. Mas, diferentemente, a pteridófita consegue crescer muito mais porque elas têm vasos condutores de seiva. Ok. Agora, um novo grupo de plantas, aquela evolução lá que ocorreu, que foi o surgimento das gimnospermas, que
né, assim como as pteridófitas, também tem vasodilatados de seiva, só que ficou muito mais, o negócio ficou muito melhor, né, ficou bem mais, ela ficou muito mais equipada. Tanto que daí a gente pode até, né, ter pinheiros, tem sequoias. As sequoias é uma gimnosperma que existe no Canadá, nos Estados Unidos, que pode chegar a 100 metros de altura, né? Então é uma árvore gigante, né? Para isso, ela precisou desenvolver muito, milhares de anos de evolução desse sistema de transporte de seiva, né? Então, continua, né, essa ideia do transporte de seiva deu certo e foi para frente. Mas muito mais coisa aconteceu, né? Surgimento de troncos com lenha, né, que fazem com que a planta seja muito mais resistente. Imagina se fosse um tronco fibroso, igual uma samambaia, numa árvore de 100 metros, será que isso ia aguentar de pé? Talvez não, né? Então surgiu com a evolução uma nova proteína, né? Muito mais resistente, fazendo a ligação entre as células dessas plantas que permitiu que elas formassem troncos de lenha, e isso muito mais resistente, podendo ter plantas muito maiores com essa resistência toda. Né? Só para falar, então aqui a araucária, o pinheiro brasileiro, né? Que dá o pinhão, né? Essa daqui é a sica, que é uma espécie de gimnosperma, que é bem interessante, porque ela é uma planta que já existia desde a época dos dinossauros, essa planta existia, do mesmo tipo que ela é hoje. Ela praticamente teria sido extinta, talvez se não fosse todo o trabalho de pessoas né, que cultivam ainda essas plantas. Elas são uma gimnosperma, ou seja, a grande característica de todas essas plantas aqui é que surgiu a semente, né, e a polinização. Só que as cicas, elas têm sementes, mas elas não fazem polinização, elas ainda fazem igual as pteridófitas lá com o anterozoide, ou seja, uma célulazinha masculina tem que nadar e tal. Então essas plantas aqui são bem meio do caminho, talvez a ligação entre as pteridófitas, coisas parecidas com samambaias, e os pinheiros de hoje, né? Então ela é uma planta que a gente chama de fóssil vivo, né? Ela tem essas características híbridas entre pteridófitas e gimnosperma, mas ela tá geneticamente ela é muito mais próxima do pinheiro, então ela está no grupo das gimnospermas, né? Os pinos, as sequoias, todas as ciprestes, enfim, olha o tamanho de uma sequoia gigante aqui, ó, né? A pessoa aqui do lado dela. Então, só para ter uma ideia do tamanho do que uma gimnosperma pode chegar, né? Com essa evolução do tecido vegetal produzindo lenha, que é uma coisa muito mais resistente. Então, as gimnospermas aqui, né? A reprodução acontece por uma estrutura que a gente pode chamar de estróbilo ou flor. Produz agora o pólen. Aqui o estróbilo masculino de um pinus, aquele pinheiro pinus que não é nativo do Brasil, mas tem bastante né, no nosso país. Então, aqui vai ser produzido o pólen. Qual é a grande vantagem do pólen em relação aos grupos de plantas que a gente viu antes? As pteridófitas e briófitas, elas precisam que a sua célula, o anterozoide, nade até a planta feminina, né? Ou seja, elas são dependentes da água para reprodução. Em algum momento da evolução, provavelmente em grandes mutações que ocorreram ao longo de muito tempo, e a seleção natural, provavelmente em uma época que a Terra passou por grandes secas, fez com que surgisse uma característica nova. A célula reprodutiva masculina agora ficou encapsulada num grãozinho, que é o pólen, que pode ser transportado pelo vento, não precisa mais da água para se reproduzir. Essa foi a grande vantagem que as gimnospermas também tiveram, né? Então, assim, a pinha, o estróbilo masculino produzindo pólen, liberando no vento, o vento carregando esse pólen todo, cai na estrutura feminina, que é a pinha, aquela que usa para fazer enfeite de Natal, né? O pólen vai cair certinho, né? Claro que não é certinho, né? Mas tem que produzir milhões de grãos de pólen para que alguns caiam no lugar certo e aconteça a fecundação. E essa fecundação não gera mais um esporo, ela gera toda uma estrutura chamada, né, que a gente dá o nome de semente. Qual que é a grande vantagem da semente? O esporo da briófita e pteridófita, ele tem que cair no solo, num solo úmido, que ele vai se desenvolver já, tem pouco tempo para se desenvolver uma nova plantinha. Né? Se o solo não estiver úmido, se o solo não estiver do jeito certo, o esporo não desenvolve. E acabou a reprodução da briófita e da pteridófita. Qual é a vantagem da semente? Bom, o embrião que vai dar origem à planta está aqui no meio, no cabinho lá né, desse aqui é o pinhão da araucária, né, que a gente come. Isso aqui que vai virar planta. E toda essa massa em volta aqui, em volta do embrião,
o que a gente come, é material nutritivo, né? Amido. Tá tudo isso aqui tá armazenado um monte de comida, de energia, vamos dizer assim, em forma de amido. Qual que é a vantagem disso? É que quando a semente cai no chão, não importa como é que tiver o solo, se as condições não estiverem ideais, o embrião vai continuar vivo, se alimentando de toda essa reserva de nutrientes que tem na semente. Então pode passar um ano, dois, três, tem algumas sementes que podem passar muito mais tempo do que isso, esperando a melhor hora para que ela pela que ela germine. Mesmo assim, quando ela começar a germinar, a planta ela não vai precisar tirar nada do solo inicialmente. Vocês já devem ter feito aquela experiênciazinha de colocar o feijãozinho no algodão. Para mostrar para vocês, além de que como é que funciona o método científico, mostrar para vocês como a semente vai germinar independente de ela estar no solo ou não, né? Que ela vai germinar. E vai nascer as primeiras folhinhas e tudo. Da onde vem a energia para esse crescimento inicial? Vem da semente. Então, a semente é uma garantia de que esse filhotinho da planta vai ter os primeiros recursos para ela se desenvolver, até ela produzir as suas próprias raízes, produzir suas próprias folhas e ter capacidade de se virar sozinha. Então, é uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem comparado com briófitas e pteridófitas, que você cai no chão, se vira. Se não der, não deu, morreu. Ela não, cai no solo, fica lá rolando, choveu, agora sim vou germinar, não choveu esse ano, vou germinar ano que vem. Uma maravilha, né? Para assim ela consegue passar por situações mais difíceis, se desenvolver com recursos já garantidos que estão presos na semente. Então foi uma grande evolução isso. E aí as gimnospermas dominaram o planeta inteiro, né? Isso provavelmente na época do Jurássico, aquela região, aquele tempo dos dinossauros era quase tudo ou pteridófita ou gimnosperma, pinheiros espalhados por tudo, grandes florestas de pinheiros dominaram a Terra nessa época, né? Porque é uma grande vantagem, além de servir de alimento para outros animais, isso movimentou todo o ecossistema, fazendo com que novas mutações, novo processo de seleção natural e a evolução não parou, né? Então aqui, ó, novamente falei a cica, que é aquela planta que eu falei, o sagu de jardim também é chamado, aqueles pinheirinhos que tem de quintal, né, as ciprestes, pinos, enfim, são exemplos de gimnospermas. E aqui alguns exemplos de estróbilos, que é a estrutura reprodutiva, tá? Vários tipos diferentes, cada espécie tem cada espécie de gimnosperma, de pinheiro, coisas parecidas, tem o seu tipo de estróbilo específico, certo? Então é isso. Mais ou menos aqui, ó, o processo o ciclo de vida. A planta adulta, produzindo esporos, né, produzindo pólen e tal, e aí tem a estrutura feminina e masculina. O pólen é liberado no vento, no ar e tal, cai na estrutura feminina, e aí começa a desenvolver uma semente, né, que pode ser isso aqui no caso do pinus, a semente é bem pequenininha, mas ele produz toda uma casquinha em volta, que é como se fosse uma asinha, e o vento transporta essa semente também, né, e daí germina novamente e forma nova, uma planta novamente. Então aqui novamente o ciclo de vida. Entenderam, então, que, na verdade, o pólen é a grande novidade evolutiva, que agora as plantas não dependem mais da água para se reproduzir, né? E no caso das gimnospermas, essa polinização ocorre pelo vento. E depois que ocorre a fecundação, além de formar um embrião, forma toda uma camada de material nutriente que fica em volta do embrião, que é a semente, que favorece, né, essas plantas a poder se dispersar e ter mais chance de se desenvolver no ambiente. Pinos e o pinhão. Aqui, novamente, a semente e o embrião, né, o que vai virar a planta é esse cabinho aqui no meio. Todo em volta aqui, chamado de endosperma primária, aqui, esse material nutritivo que vai nutrir a semente enquanto ela se desenvolve ou quando ela está esperando uma época mais favorável para ela germinar. Beleza, então tá. Agora as angiospermas, para finalizar. Angiospermas, daí provavelmente ali no final do Cretáceo, na época que os dinossauros estavam já pagando, né, fazendo serão na Terra, né, provavelmente por aí, começaram a surgir as primeiras plantas com flores, que foi uma evolução disso daqui. Em vez de ser essa coisa aqui, né, marrom e tal, que usa o vento para se polinizar, muito provavelmente algumas estruturas dessas, algumas plantas dessas, começaram a produzir estruturas assim, que produziam pólen, só que colorida, produzindo néctar para atrair polinizadores. E isso foi uma vantagem, porque, como eu falei para vocês,
o vento nem sempre está favorável para o lado certo. Às vezes a outra planta está muito longe, às vezes chove e tal, enfim, a polinização pelo vento não é tão eficiente quanto uma polinização feita por animais, né, polinizadores. Então, aí surgiu o grupo das angiospermas, aqui um monte de fruta para representar que é uma característica das angiospermas o surgimento das frutas também, dos frutos, né? E das flores, certo? Então, aqui um monte de exemplo de fruto. Tomate, né? É uma angiosperma, é um fruto isso daqui. Tá? A vagem, que é o fruto e dentro tem as sementes, né? Que são as ervilhas, ou no caso, feijão e tal. Qual que é a característica, então, é o surgimento de flores e frutos. Né? São plantas vasculares, ou seja, elas têm raízes e tem todo o transporte de seiva que ocorre dentro da planta, puderam também crescer em grandes plantas gigantescas, com 50 metros, como uma castanheira, ou permanecer como as gramíneas pequenas, enfim, cada planta buscou o seu nicho, né? A evolução buscou o seu espaço, cada um o seu espaço, né? Então, criou uma diversidade muito grande de plantas angiospermas, né? Desde uma graminha até árvores gigantescas, né? Então, a diferença aqui, né? Plantas vasculares são a semelhança, tem raiz, caule, folhas e sementes. As angiospermas também têm isso, mas agora a gente está falando de flores e frutos a mais, né? A polinização, né, é muito parecida. Existem angiospermas que têm a polinização pelo vento também. Muitas angiospermas fazem reprodução pelo vento, né? Mas a grande maioria usa animais para fazer essa polinização. Enfim, vamos ver lá. Ciclo de vida. Uma flor, geralmente as flores podem ter estrutura masculinas e femininas numa mesma flor. Tem plantas que têm separado, tem plantas que uma planta só produz pólen, a outra só tem a parte feminina, né? Isso aí variou muito porque a evolução se diversificou muito quando surgiram as angiospermas. Mas vamos usar aqui o exemplo de uma planta hermafrodita que tem as duas estruturas, né? Aqui está uma polinização cruzada. Geralmente não acontece assim. Isso não é o ideal para a planta. A planta produz pólen para que o pólen dela seja carregado para muito longe, para outra planta da espécie dela, que está bem longe, que provavelmente não vai ser parente dela. Se ela ficar fazendo autofecundação, o próprio pólen dela fecundar a própria célula reprodutiva dela, a linha feminina, não vai criar diversidade genética, né? A gente sabe que quanto menos diversidade genética, se existe muito parentesco entre esses cruzamentos, a chance de problemas genéticos aparecer é muito maior. Então, as plantas também têm esse mesmo problema. Então, elas preferem fazer o seguinte: quando os pólens estiverem ficando maduros, essa parte do sistema reprodutor feminino não está madura. Então, mesmo que uma abelha venha aqui e acabe jogando pólen aqui na entrada, não vai acontecer a fecundação. Tá? Para que ela leve esse pólen para mais longe. E aí, quando os pólens aqui acabarem, aí sim essa parte feminina vai ficar madura. Aí ela só vai poder receber pólen de outra flor. Então é uma forma que a evolução criou para impedir essa autofecundação e criar a diversidade genética, evitar problemas genéticos futuros. Né? Isso aí é seleção natural, né? Que as plantas que fazem mais autofecundação têm mais problemas genéticos e a tendência é ir para a extinção. As plantas que têm essa característica diferenciada tendem a ter menos problemas genéticos, enfim. Né? Então, a polinização aqui acontecendo, o grão de pólen caindo nessa parte feminina aqui, que tem, cada uma tem um nome, né? Essa parte aqui do gineceu aqui, agora a gente não vai falar disso. Enfim, vai produzir um tubo polínico, que vai levar a estrutura masculina, da célula reprodutiva masculina, até se encontrar lá com a osfera. Do embrião e da estrutura para formar a semente. E toda a estrutura do cabinho da flor, aquele cálice, que é o ovário da flor, vai se desenvolver formando um fruto. Nem sempre o fruto é um fruto comestível, tá? O dente de leão, aquele que a gente assopra e sai um monte de penuginha voando, aquele é o fruto daquela planta. O fruto é a forma com que a planta faz para dispersar as suas sementes. Nem sempre isso é de forma para servir de alimento. Às vezes é um fruto que é transportado pelo vento, às vezes é transportado pela água, enfim. Às vezes gruda no pelo do animal e é transportado. Aquele que gruda na roupa, aquele é o fruto daquela planta ali. Entendeu? É só para poder levar a semente o mais longe possível. E aí a semente caindo no ambiente germina, gera uma nova planta. Essa parte aqui todo mundo conhece, certo? Então aqui as estruturas da flor, né? A antera, onde é produzido os grãos de pólen,
Essa aqui é uma planta, no caso, é hermafrodita, que tem as duas partes, feminina e masculina. Né, o estigma, que é a entradinha da parte feminina para o óvulo, né, para onde vai chegar aqui, toda essa estrutura aqui do cabinho aqui é o ovário, onde vai virar o fruto, e esse aqui é o receptáculo floral, a parte do cabinho da flor, que quando a gente vai comer, por exemplo, uma goiaba, o cabinho da goiaba é essa partezinha aqui. O fruto, a goiaba em si é o ovário, né? E dentro lá tem as sementes, com toda aquela polpa e tal, tudo feito para que a gente queira comer aquele negócio e leve a semente o mais longe possível da planta mãe, certo? Que é exemplos de flores, né? Então, assim, essa parte amarelinha aqui é onde tem o pólen, a parte masculina. Essa parte vermelhinha aqui provavelmente tem uma entradinha quase que microscópica, né? Que é a parte feminina, aonde vai estar a entrada para ir lá para o óvulo, né? Então, assim, quando cai um pólen aqui, aí vai produzir um tubo polínico que vai levar até lá embaixo, onde está o óvulo dessa, né? Ou os óvulos, né? Dependendo se for mais sementes, são porque são mais óvulos, né? Então, essa estruturazinha aqui vai virar o fruto, as pétalas caem depois que acontece a polinização e as sementes lá dentro, certo? Outro exemplo de flor, né? Essas aqui são produtoras de na antéria, produzindo esporos, produzindo pólen, e aqui a parte feminina, né, o estigma do gineceu, que leva ao óvulo. Então podem ver que a maior parte das flores são flores hermafroditas, porque tem as duas partes, parte masculina e a parte feminina, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, alguns exemplos de polinizadores, né? A gente tem vários insetos, como borboletas, abelhas, vespas, tem aves como beija-flores, né? Tem morcegos também, que são grandes polinizadores, que fazem esse trabalho de transportar o pólen, né? E isso é muito mais eficiente do que pelo vento, como era nas gimnospermas, né? E ainda por cima gera toda aquela diversidade de relações ecológicas entre outros seres vivos, que isso também favorece muito a evolução, né? Porque esse intercâmbio de relações ecológicas, às vezes uma característica nova que surge numa planta favorece uma espécie de animal, de inseto, por exemplo, que tem a língua do tamanho que aquela mutação daquela flor permite que ele polinize, outras não, aí cria uma diversidade nova, uma variedade nova de uma planta, né, de uma espécie de planta, e aquela espécie fica ligada como polinizador, meio que né, coevolução, que a gente chama isso, tá? Onde existe essa evolução em conjunto entre plantas e animais polinizadores. É isso. Não sei se ficou muito corrido, né? Espero que vocês tentam, né, entender a, a lógica dessa explicação, que tem bastante a ver com a polinização em si, né, com essa evolução das plantas e essa diversidade de grupos de plantas que a gente tem. Tá? Tentem ver isso, eu vou também deixar o material de link escrito para vocês poderem acompanhar. E é isso. Valeu. Até a próxima.